Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo para este canal. Hoje eu quero falar se Atos 9:7 contradiz Atos 22:9. Será que existe aqui uma contradição? Aqui eu tenho a Bíblia CF, né? E aqui eu tenho a Bíblia Pastoral, certo? Onde elas aparentemente estão aí uma discordando da outra, né? Uma fala uma coisa, a outra diz outra, né? E bem, antes de começar aqui a falar sobre este assunto, se você não é inscrito neste canal, se inscreva aí, deixe o seu like e se quiser compartilhar, ficarei grato. Aqui na descrição deste vídeo vai estar aqui uma indicação de um canal de um amigo meu, tá? O irmão Adriano. Ele tem um canal chamado Teologia do Século XXI, onde lá ele posta reviews de materiais, né? Caso você goste, você queira conhecer materiais, ele tem bastante, e aí ele sempre compra também e ele mostra, né, lá o material. Também faz vídeo de outros assuntos, beleza? Então eu vou deixar aqui o canal na descrição, assim como o meu WhatsApp, assim como a página do meu Facebook, o meu próprio Facebook, o Instagram e por aí vai. Bem, aqui eu tenho o texto grego de Atos 9:7, aqui eu tenho um texto grego de Atos 22:9, e aqui eu tenho dois textos que não fazem, que não tem ligação, né, com esse texto aqui, de Atos 9 e Atos 22, mas que eu coloquei eles aqui para mostrar a vocês uma questão de construção na língua grega, tá? O que acontece? Aqui eu tenho: e os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então a CF relata em Atos 9:7 que aqueles homens que iam com Paulo, né, eles ficaram espantados, eles ouviram a voz, mas eles não viam ninguém. Ok. Quando você vai para Atos 22:9, Paulo disse: meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz que me falava. Quer dizer, eles não ouviram a voz, mas aqui diz que eles ouviram. Eles ouviram ou não ouviram, né? Aqui eu tenho a Bíblia Pastoral. Isso aqui parece-me uma contradição, mas será que é mesmo? Vamos dar uma analisada aqui. Aqui eu tenho o texto grego, tá? Roy de Andres. Esse de aqui é a conjunção I, tá? Esse Roy aqui, esse os, né? Os. E o Andres é homens, no plural, caso nominativo. E os homens, Roy sunodeuontes. Isso aqui é um particípio substantivo, atributivo, perdão, tá? Um particípio atributivo, onde ele está falando aqui de homens, né? Os homens que iam com quem? Autor, com ele, tá? Então esses homens que iam com ele, eles fizeram o que? Eles pararam aqui, ó, tá aqui certinho, ó, estekeisam, tá? Eles pararam, né? Neoi quer dizer espantados, tá? Então eles pararam espantados. Aqui temos outro particípio, tá? Acuontes. Acuontes quer dizer ouvindo, tá? Esse é um particípio modal, né? Pode ser modal ou também pode ser causal, indicar a causa, porque eles pararam por quê? Por ouvirem a voz, tá? A voz é isso aqui, ó. Tes fones, a voz. Fones tem a ver com voz, está no caso genitivo. E aqui você tem acuontes mentes fones, né? Ouvindo a voz. Aqui o ouvindo tem como o particípio acuontes, que é um particípio modal. Ele pode indicar o modo. Como foi que eles pararam? Eles pararam como? Ouvindo. Ou eles pararam por causa de quê? Por ouvir a voz. Então você tem essas duas questões. Beleza, então eles ouvindo a voz, né? Eles ouviram mesmo a voz aqui, ó, tesfonês. Você tem o Medena. Medena é aqui o... Você pega lá no texto, né? A ninguém, né? Você tem o de, que é mas, a ninguém, teoruntes. Teoruntes é outro particípio, tá? Que pode ser aqui causal também, que é o vendo, né? Mas não vendo ninguém. Então eles ouviram a voz, mas não vendo ninguém, exatamente como está aqui na CF, tá? Beleza, o que acontece? Quando a gente vai lá para Atos 22, que é esse texto aqui, grego, é onde está a questão. Observe aqui um detalhe que eu coloquei até em negrito, tá vendo isso aqui, né? Tesfones. Esse substantivo aqui, fones, ele já no caso genitivo, ó.
tá? Fonês, genitivo, presta atenção. Quando você vai para Atos 22:9, ele está no caso acusativo, fonen, certo? Então vamos lá. Atos 22:9, temos aqui começando aqui, ó, roi, né? Roi seria os, aí você tem aqui de, que é o i, né? O sun emoi, quer dizer comigo, né? Estando ontes, ou seja, os que estavam comigo, né? Os que estavam comigo. Aqui você pode ver que é por um lado, né? Os que estavam comigo por um lado, ou de um lado, né? Aqui, ó, eteasanto, quer dizer, viram, né? Viram a luz, então eles viram a luz, beleza. Aí você tem o de, mas, uk quer dizer não, ekusam, ouviram, fonen, a voz, olha que interessante, ó, não ouviram a voz, né, do que, né, você tem do que, laluntos, falava moi, quer dizer a mim, beleza. Então aqui eu tenho uma questão interessante. Aparentemente o texto grego aqui, ele fala exatamente como está na pastoral, tá? Porque isso aqui significa voz, aqui quer dizer não e aqui quer dizer ouviram. Então quer dizer, não ouviram a voz. Mas o que acontece? Aqui tem uma construção muito interessante em grego, né? Aqui você tem voz, está no caso genitivo, né? Voz, e aqui está no caso acusativo. O que isso implica? Isso implica em muita coisa. Aparentemente não, mas implica sim. Por quê? Algo interessante é que toda vez, tá, que essa expressão aqui, ó, ouvindo, ela faz menção a um acusativo, o significado, o sentido que ela expressa é de quando alguém ouve alguma coisa, mas não compreende aquela coisa, tá? Então, por exemplo, por isso que eu coloquei aqui Mateus 13:19 para dar exemplos a vocês. Aqui eu tenho, ó, pantos, que é alguém, akuontos, observa, akuontos, ouvindo, alguém ouvindo a palavra, ton logon, tes basileias, do reino, e, que é o kai me, não, sunientos, compreendem. Então observe, ouvindo a palavra, quer dizer, alguém ouviu a palavra, certo? Ele ouviu a palavra que foi mencionada, mas não entendeu, mas não compreendeu, certo? Então você nota aqui que aqui teve uma questão deles ouvirem, mas não entenderem a mensagem. Então existem muitas construções, tá, desse verbo aqui, que é esse mesmo verbo aqui, tá? Quando ele está no acusativo, ou ele implica uma compreensão zero ou quase nada, certo? Isso é algo muito interessante em grego, tá? Mas quando está no caso genitivo, quando isso aqui, akuontes, está no caso, ele está ligado a um substantivo no caso genitivo, ele indica ouvir alguma coisa, tá? Então, aqui ele tem a ver com o som, quer dizer, eles ouviram sim o som, tá? Mas aqui tem a ver com o compreender, quer dizer, eles não compreenderam o que aquele som disse. Existe aqui uma diferença. Então eles ouviram, e aqui deveria ser traduzido como não compreenderam a voz, como fez a Bíblia NVI. Se você pegar a Bíblia NVI, ela traduz exatamente dessa forma, não ouviram a voz, tá? Então esse aqui é um ponto interessante. Quando você vai aqui, ó, em João 5:25, você tem roi necroi, né? Acussos tes fones, olha, os mortos, né, ouvirem a voz do Filho de Deus. Então quer dizer que os mortos eles vão ressuscitar quando eles ouvirem a voz do Filho de Deus. No caso aqui, eles vão entender a voz, que está no genitivo, ó, tá? Olha aqui, ó, acussos tes fones. Quer dizer, ouvindo a voz do Filho de Deus,
Tá? Então você tem aqui o hot, né, que é o quando os mortos, roi necroi, quando os mortos ouvirão a voz tesfones do Filho de Deus, que é Tuhuyu Tuteu. Beleza, então aqui indica, aqui como está no caso genitivo, indica o que? Que eles ouviram e que eles compreenderam, né? Eles ouviram aquela voz. Mas aqui, ó, como está no caso acusativo, você vê que eles ouviram a mensagem, mas não entenderam, mas não compreenderam. Então o acusativo e o genitivo, né, dentro dessa construção, eles indicam isso. Então não existe contradição aqui. Aqui em Atos 9, eles ouviram a voz sim, tá? Do que foi falado. A questão é que eles não entenderam. Então a melhor tradução aqui não seria mas não ouviram a voz, e sim mas não entenderam a voz. Como fez a NVI, como fez aí outras versões. Se eu não me engano, inclusive a própria ACF, né, ela traduz aqui como não entenderam. Por quê? Porque existe essa construção na língua grega. Isso aqui é até mencionado pelo A.T. Robertson, tá? Na gramática dele em língua inglesa. Ele fala sobre isso, ele diz que tem muito exemplo onde o caso acusativo ele mostra, né, apenas o ouvir algo, mas o não entender, certo? Você não entende aquilo que está sendo dito. Já o genitivo você ouve, certo? E aqui você ouve, mas não entende. Então tem essa diferença. Então não existe contradição aqui. Por isso que é bom você estudar a língua grega, né? Por isso que é bom você estudar esses fatores. Por quê? Porque quando acontece algo desse tipo, você já vai compreender, você já vai entender, você já vai saber explicar. E aí você não comete erros, né, ao dizer que o texto aqui está se contradizendo. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.